Pronto? A paz do Senhor, meus amados irmãos, né? Pela bilionésima, centésima, milésima, sexagésima vez, né? Estamos aqui iniciando esse vídeo, né? Para me aprofundar a respeito dos sacrifícios de louvor, né? Que estão na lei de Moisés, né? Gostaria de agradecer a cinegrafista, né? Pela bilionésima vez. Né? É um pouquinho mais sério, né? O vídeo. Não se atreva a mexer. O que acontece? Se você estava nos vídeos anteriores, você viu que nós falamos a respeito dos sacrifícios de louvor, né? Que estão no livro de Hebreus, né? No capítulo 13, no versículo 15. Não é isso? No livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 15, vai falar a respeito do sacrifício de louvor. Então ele diz: ofereçamos por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não é isso? Então, né, eu estou aqui para me aprofundar um pouco mais a respeito do sacrifício de louvor, né? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Levíticos capítulo 7, versículo 11, né? Levíticos capítulo 7, versículo 11. Diz assim a Sagrada Escritura: e esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por ofertas de louvores, com sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos amassados com azeite e coscorões asmos amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. E de toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargiu o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã, né? Então o que acontece? O livro de Hebreus, né? Se você assistiu os vídeos anteriores, o livro de Hebreus fala a respeito do sacrifício de louvores, em Hebreus capítulo 13, versículo 15, né? E nós vimos que o sacrifício de louvor ao que o livro de Hebreus se refere é a Santa Ceia, né? Então, em Levíticos capítulo 7, versículo 11, a Bíblia vai especificar exatamente como é feito o sacrifício de louvor, né? Primeiro ela vai dizer que se usa bolos asmos. Bolo asmo é quase a mesma coisa que pão asmo, né? Ela vai dizer também que se usa um cordeiro, né? Que se sacrifica um cordeiro e come-se a carne de um cordeiro no sacrifício de louvor. Não é isso? Então, se o livro de Hebreus, né, diz: ofereçam sacrifício de louvor, ao que ele está se referindo? O livro de Hebreus está se referindo à Santa Ceia, né? Porque o Levíticos especifica como é feito o sacrifício de louvor, né? O Levíticos especifica, diz exatamente o que é o sacrifício de louvor. Usa-se pão asmo e carne para que se ofereça o sacrifício de louvor a Deus, né? Usa-se pão asmo e carne de um cordeiro em sacrifício de louvor, certo? Então come-se o pão e come-se a carne no sacrifício de louvor, segundo Levíticos capítulo 7, versículo 11, né? Então, em Levíticos 7, capítulo 7, versículo 11, a lei de Moisés especifica exatamente como é feito o sacrifício de louvor. E ela diz que é feito com pão asmo
e a carne de um cordeiro. Então, o sacrifício de louvor ao que se refere o livro de Hebreus é a Santa Ceia. Por quê? Porque é na Santa Ceia que se usa o pão e a carne de um cordeiro, que é o pão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se pode matar um cordeiro para comer a carne dele no Novo Testamento. Como é que se faz isso no Novo Testamento? Como é que se oferece sacrifício de louvor no Novo Testamento? O se utilizando da Santa Ceia. Então, Levíticos capítulo 7, versículo 11, né, diz como é feito o sacrifício de louvor. Se o oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores oferecerá bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. E de toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor. A alçada quer dizer levantada, né? Que será do sacerdote que espargiu o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã, né? Então, no sacrifício de louvores, come-se o pão e come-se a carne do cordeiro. E o que é então o sacrifício de louvores que o livro de Hebreus se refere? O livro de Hebreus se refere à Santa Ceia como sacrifício de louvores, né? Mas o que acontece? O sacrifício de louvores, ele não é feito apenas com a Santa Ceia, né? É necessário que haja uma disposição e uma sinceridade do coração. Os sacrifícios do Antigo Testamento, amém? Os sacrifícios do Antigo Testamento, né, só uma gafe aqui, só para deixar mais engraçado. Os sacrifícios do Antigo Testamento tinham que ser feitos com uma certa disposição do coração, né? Porque senão Deus não aceitava os sacrifícios que se ofereciam no Antigo Testamento, né? Muitos sacrifícios foram rejeitados por Deus no Antigo Testamento. Então, quando se oferece um sacrifício de louvor, é necessário também, faz parte do sacrifício de louvor, a disposição e a sinceridade do coração, certo? Faz parte do significado do sacrifício de louvor se oferecer a Deus, né? Então você se oferece a Deus inteiramente, juntamente com o pão e a carne do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que é o sacrifício de louvor, né? Então o livro de Hebreus diz o que é um sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor não é especificamente sacrificar a minha voz a Deus cantando. É uma entrega do seu coração em onde você oferece pão, o pão e o vinho da Santa Ceia a Deus. É isso que é o sacrifício de louvor. A lei de Moisés especifica como se deve fazer o sacrifício de louvor. Levíticos capítulo 7, versículo 11. Diz que é necessário usar pão asmo ou bolos asmos juntamente com a carne de um cordeiro, né? Ele diz que a carne do cordeiro tem que ser comida na mesma hora, não pode ser deixada até amanhã, não é isso? Então, o sacrifício de louvor é a Santa Ceia. A Santa Ceia é um sacrifício, é o sacrifício de louvor a que se refere o livro de Hebreus. Não é à toa que lá em Hebreus capítulo 13, versículo 10, o autor de Hebreus diz: temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Por quê? Porque a Santa Ceia era o sacrifício que se oferecia a Deus. Era o sacrifício de louvor que se oferecia a Deus. Certo? Levíticos capítulo 7, versículo 11, na Bíblia. Almeida, revista e corrigida. Amém? Então,
A Santa Ceia é o sacrifício de louvor mencionado pelo livro de Hebreus. Mas o sacrifício de louvor tem que ser feito juntamente com a disposição do coração, porque senão não é aceito por Deus, né? Então é isso que é um sacrifício de louvor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.